Para a mesa! Afinal, o Manel também janta. Ok, vamos buscar mais um bocado. Há lugar à mesa. Há lugar à mesa. Som? Bem-vindos a este podcast chamado Há Lugar à Mesa, daí estarmos à mesa. Este é o primeiro episódio de uma série deles que acompanharão os 50 anos da CBX. E o modo da conversa será precisamente o início da CBX em Portugal, até hoje. Este episódio e o podcast estarão no Spotify, Apple Podcast, YouTube e todas as redes que Deus nos deu para pescar. Este episódio do podcast já se encontra no Spotify, portanto, se vocês quiserem podem ir ao Spotify, fazer seguir e assim é mais fácil para acompanhar todos os próximos episódios. Eu vou passar às apresentações, que aparentemente podem ser desnecessárias, mas nós sabemos sempre que há um namorado, um primo da amiga da tia que não os conhece e, portanto, nós vamos querer que estejam todos connosco reunidos. Vou começar pela Teresa Costa, 62 anos, há 31 anos na CBX, gosta de ler, de passear e está a fazer uma tese de mestrado sobre a CBX. Pronto. E também é cantora da part-time, não é? Muito bem. Mário Ferreira, 66 anos, há 45 anos na CBX, portanto, desde o primeiro grupo de Coimbra que arrancou. Gosta de literatura, música, agricultura, conversas de alma e é adepto do Académico de Coimbra. Académico de Coimbra, desculpa. Portanto, é o único que está a jogar em casa. Muito bem. E Padre Vasco de Magalhães, Padre Jesuíta, 21 anos, também há 45 anos na CBX, juntamente com o Mário. Gosta das relações humanas e destes caminhos que sejam construtores de paz, de reino e de tudo que seja a formação humana do desporto, fundador do Cantigo. E uma curiosidade muito engraçada é que tem uma coleção de burros, porque gosta muito de burros. Muito bem. Então, passando as apresentações, eu desafiei os nossos convidados ao seguinte. Eu pedi-lhes que se imaginassem numa mesa ao almoço, com amigos e de família, e pensassem que se a CBX fosse um objeto de uma mesa ou um alimento, o que é que seria? E assim, pelo vosso olhar, vamos ver de uma forma muito concreta o que é que seria a CBX para vocês. Então, este cara começa aqui pelo Mário para nos dizer o que é que seria a CBX se fosse um objeto ou um alimento à medida. Muito bem, então, depois de ter pensado um bocado este desafio que a Inês colocou, que objeto é que seria, tive alguma dificuldade. A primeira ideia que me veio é que poderia ser um bolo de noiva. Um bolo de noiva, então teria que trazer o bolo de noiva, aquilo era grande, alguma coisa relacionada com a CBX, branquinho, não é? Aquela brancura significava também a pureza, mas a pureza dos elementos da CBX não faziam parte da área abrangente dos serviços, não veio para os puros, então tive que tirar o bolo de noiva. A segunda ideia que me ocorreu foi não propriamente um objeto em si, mas o ato do jantar. Uma sala de jantar. Estarmos à mesa e partilharmos a refeição do jantar. Se não, vejamos as comparações que me ocorreram entre uma CBX e uma sala de jantar. Primeiro, o acolhimento. O animador põe a mesa, não é? Faz o acolhimento, prepara a sala, no inverno aquece
a sala para que as pessoas se sentam bem. Se for no verão, ponho a ventilação para que as pessoas não tenham calor a mais. Põe sempre umas bolachinhas para que aqueles que vêm a correr do trabalho, mas não querem faltar a uma reunião CBX, porque, como dizia o Padre Vaz Pinto, nunca se falta uma reunião CBX, a não ser por força maior. E só há uma razão para faltar. E essa força maior só há uma: a morte do pai. E mesmo assim, há dúvidas. Só a morte do pai e a morte da mãe em casos mais extremos. De resto, nunca há nenhuma motivação para faltar à reunião de CBX. Portanto, aquelas regiões para matar ou enganar a fome de quem vem do trabalho, à pressa para frequentar a reunião. E depois desse acolhimento, a oração, o silêncio. Sempre antes de jantar, sempre da presença, não é? Estar presente é chegar com aquilo que se é e abrir-se ao outro, é estar presente. A presença é basicamente isso. Depois a partilha. A mãe, não se começa a comer sem a mãe, alguns começam a comer, normal, estão cheios de fome, não é? Agora começam a comer, nunca se começa sem aqueles que prepararam, não é? O pai, o que for, não é? E a presença, a partilha, em que a mãe ou cada um tira só o essencial, partilha só aquilo que é de facto essencial da sua vida. Pressupõe que teve que preparar aquilo que se propõe, não é? Depois, pedir a água, pedir a água que está ao lado, sacia-me, sedenta-me com a tua água, fala-me de ti, fala-me do teu Deus, fala-me como Espírito, como Deus interfere na tua vida. Depois também a partilha da fruta. Há sempre aquela peça de fruta que está um bocado colocada. A dor, o sofrimento, as angústias, as inquietações que vai em cada uma alma, e que nós temos à nossa frente e que gostamos de ir buscar aquela que está, se calhar, mais briosa do lado de lá, mas não, temos que pegar naquela que está à nossa frente, aquela que nos diz respeito, que tem um toque, está aquele castanho, depois se tira. E no fim, depois das partilhas, também tomar um cafezinho, que é para assentar. Eu, essa parte da reunião, saio sempre porque não gosto de café. E pronto, basicamente, o objeto, a situação que gostaríamos, que eu comparo muito uma reunião CBX a um jantar. Os objetos, portanto, seriam as bolachinhas, a água, o café. A refeição com comida, a água, a fruta, o café para se alimentar aqui com ouvimos e a partilha dos outros. Basicamente seria isso. Teresa, quer... Está a funcionar. Então, primeiro dizer que o Mário estava aqui a dizer que era para não só se deve faltar em caso de morte de pai e mãe. Eu já tenho um tempo que era o padre Hermínio Rico e ele dizia que era mesmo só em caso de morte pessoal. E um bocadinho mais longe. Só se faltar uma reunião de CBX em caso de morte. Pronto. Bom, eu estou um bocadinho embaraçada porque escolhi alguma coisa parecida com o que o Mário disse. Eu escolhi uma mesa. E porquê? Porque eu trouxe um desenho, mandaram um caso de desenho, não sei se parece na mesa, mas parece um desenho. É inspirada na minha mesa de casa de jantar. E então, porquê? Porque é um lugar de reunião onde nos juntamos para conviver, para partilhar, para nos alimentarmos, para celebrar.
No caso da CBX, como a refeição é preparada por todos, cada um alimenta todos os outros. É uma mesa redonda, foi aquela que eu escolhi, porque cabe sempre mais um. E porque cada um que está é fundamental. E tem 3 pés, que são as 3 dimensões da CBX, a espiritualidade, a comunidade e a missão. É um lugar de comunhão e de celebração, mas é também um compromisso, não é? Normalmente nas nossas casas há sempre uma refeição em que todos têm que estar à mesa e que têm que estar àquela hora e que têm que partilhar. Pronto. É um tempo em que todos são chamados para estar à mesa, para estar em família, não é? E nessa altura damos graças, nos alimenta, partilhamos aquilo que foi o nosso dia e saboreamos estar juntos. E depois, no final da refeição, é a altura de nos separarmos, não é? Portanto, nós não vamos alimentar-nos para depois podermos sair, não é? Para cada um ir para onde é enviado, com as baterias carregadas, devidamente alimentado e energizado, até o próximo encontro. Muito bem, obrigada. Padre Vasco, qual é o seu objeto ou alimento? Está lá? Está cá. Sim, então tinha que escolher um alimento e um objeto. Ou objeto? Mas antes disso, queria dizer que estou comovido. Estava a pensar como é que eu podia dar um abraço a cada um. Mas, por cima, sou tímido. É mesmo. Como é que eu me meti nisto a ser giro? Pois é, não tenho culpa nenhuma. Aconteceu, culpa do Espírito Santo. Eu culpado destas coisas todas. Mas então, quando recebi a indicação que tinha que escolher um alimento, um objeto, o alimento é um cacho de uvas, o objeto é um par de sapatos à porta. É um cacho de uvas porque eu sinto que em cada reunião, um caixinho de uvas, eu tiro uma e passo e saboreio esta partilha e depois ela vai rodando. E sobra sempre. Fica para a próxima. Mas depois, cada reunião, ir passando o cacho de uvas. Ainda por cima, porque é dali que vem o vinho. E às vezes o vinho podia acompanhar a reunião. Depende do vinho. Depende da hora. Mas depende. E às vezes há reuniões que acabam nisso. E não tem mal nenhum. Porque é realmente uma refeição. O par de sapatos, porque tenho sempre a sensação de que a gente tem que se descalçar para ir à reunião. E às vezes as reuniões não funcionam porque vamos calçados. Calçados com os nossos preconceitos, calçados com os nossos medos, calçados para a coisa não funcionar bem, calçados porque o certo não tem nada para dizer. E isso tudo estraga a reunião, estraga o encontro. De maneira que deixamos de estar. E assim não pode haver um bom encontro. Já chego. Dizer que arranjei com as línguas e passa. Saboreia, como a palavra boa de Santa Inácio. Saborear o que recebemos e o que damos. Muito bem, obrigado, Padre Vasco. Então, como é que tudo isto começa a ser mexido? O Padre António Lopes, o Padre José Manuel Rochimelo e o Manuel de António Trigo da Rosa vão participar no curso de formação em França sobre a renovação das comunicações marianas. Na altura já era a CBX. Trazem a CBX para Portugal e vai arrancar em 1975 o primeiro livro em Lisboa. Nos entretantos, em 1976, o Padre Vasco chega de Roma, participa na Assembleia Mundial da CBX em Manila e constata que muitos leigos já faziam esta experiência de exercícios espirituais. Vai para Coimbra e partilha esta experiência com o Padre António Vaz Pinto e com o Padre Alberto Brito, que hoje também está aqui connosco.
E levam a concluir que tudo aquilo que respondia a esta procura para um grupo pastoral universitário. Coincidentemente, também tinha falado com o padre Pedro Rupo, que vos tinha dito que na altura que a melhor forma de trabalhar com os leigos era a CBX. Você juntou um puzzle todo e arrancou. E a minha pergunta para o padre Vasco foi: o que é que o surpreendeu mais na altura a trabalhar com os leigos e com os leigos universitários? Acabei de ver isto aí. Temos que voltar uns anos atrás. Não, contaste mais ou menos a história, de facto. As CBX chegaram a Portugal no caminho francês. Estavam a nascer, estavam-se a fazer a passagem das congregações marianas. A congregação mariana foi uma inicial. Depois, quando os jesuítas foram expulsos, em 1773, é uma data comemorada, foram arriscados no Papa, e então as congregações marianas, as CBX, na altura, começaram com Santo Inácio. No colégio romano, em Roma. E logo a seguir, não tinha morrido quando o padre Eunice começou a reunir um grupo de estudantes universitários numa sala, no colégio romano, que tinha uma pintura da Anunciação de Nossa Senhora. O anjo anunciado. E então, quando quiser mudar o meu grupo, foi para a Nossa Senhora, a Congregação Mariana. Ficou com o nome daquela. Depois veio a ser a CBX, a Congregação Mariana a primeira, que depois ficou prima primária, porque era a primeira e o paradigma. Para ver as congregações marianas tinham que se filiar naquela primeira. Mas já antes, as histórias muito engraçadas de Santo Inácio teve um grupinho que reunia a vida dele. Ainda hoje é a Igreja dos 12 Apóstolos, eles chamam a Congregação dos 12 Apóstolos. Um grupinho de leigos que reunia com Santo Inácio. E isso é engraçado. E outras coisas. Depois, em Coimbra... Não, estou a fugir disto. Depois que eu percebi. Quando nós nos Congregações marianas, a supressão da Companhia de Jesus passou a ser um movimento gerido pelos bispos em todo o mundo e tornaram-se coisas de devoção mariana, de mal nenhum, deixaram de ser pequenos grupos, começaram a ser grupos grandes, paroquiais, cuja responsabilidade era dos bispos, e assim funcionou até 1950, por aí, quando começa o geral da Companhia de Jesus, o padre Jansen, a escolher um padre holandês, que se interessava por estas coisas, um grupo uma reunião mundial eucarística, que se encontraram com um conjunto de universitários e disseram: temos que recuperar e voltar a que as congregações marianas regressem. E lá passa um disco do 12 que as congregações marianas não voltassem. Então, depois houve todo o processo e acabou por se encontrar este nome, assim, já tardio, em 1967, aqui um novo nome, um novo estatuto, uma realidade, uma revista, e então os CBX começam aí, recuperando os tais grupinhos cansados. Uma das coisas boas foi ter escrito este livro, com o padre Alberto e com o padre Francisco. Chama-se Mas onde conta a história destas coisas todas, como é que eu entro nisto? Porque realmente, nós precisamos, foi quando Vasco trouxe
um estilo que estava nascente, que de facto, como eu disse, ser X, especial para Portugal, para o Padre Luís e para Zé Manuel Espanhol, o Manuel Antigo da Rosa, que foi grande impulsionador de tudo isto, a família, os amigos, e para António Lopes, mas as Serinchas em França entraram num caminho muito intimista. As reuniões eram quase só silêncio, oração, pequenina partida e já está. Era aquilo que hoje, quer dizer, estamos a perder, que é a escuta. E eram fundamentalmente grupos de escuta. Não eram as multidões que falavam Nossa Senhora e como é que vamos para a frente com a bandeira de Cristo. Que eram um bocadinho as revoluções marianas. Então, os primeiros grupos, sobretudo em Lisboa, este grupo tinha um bocadinho essa tónica. Acontece que eu estava muito contentinho em Roma. Enfim, acabar lá os meus estudos e recebi uma carta da provincial a dizer mande-me à Assembleia Mundial dos Cientistas em Manila, das Filipinas. Eu disse, mas o que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? Não tens, mas passa a ter. Então lá disse isto lá, mas porquê que não sei quem? A perspectiva era, nesse mesmo ano, vir para Coimbra, encontrar-me com o Paulo Alberto e o Padre Paulo Espinho, que já estavam por cá, estavam a tentar iniciar o comum. Fiquei para acabar a teologia. E então nesse verão, lá, arranjei maneira de chegar a Manila, fazer os exercícios espirituais, com o padre alemão, mas que falava italiano, uma espécie. E depois a Assembleia Mundial. A Assembleia Mundial foi completamente corretiva e diz, não, nós aqui, praticamente grupo fundador nesta primeira, mas uma das primeiras Assembleias Mundiais, já que não, isto temos que fazer aqui exercícios durante este dia, de como é que um pequeno grupo pode seguir os exercícios e viver segundo o ritmo dos exercícios. E essa é que é a grande realidade. Para aquelas CNX que estavam assim otimistas, muito orantes, então viemos não a ser contemplativo na ação. E as CNX têm que seguir o ritmo da vida, passar para a vida e para a comunidade o ritmo dos exercícios. Então cheguei a Coimbra com este mandato. Olha, este exercício agora, mundialmente, assumem o seu caminho, é seguir na vida cotidiana os exercícios. Não de uma forma individualista, mas numa comunhão, numa pequena comunidade que ajuda a que isso aconteça. Joana tem introduzido aqui esta coisa, mas parece-me que é importante sabermos isto. Não? Então, de facto, trouxe isto. E estamos aí em 76. 74, 75, a data se propôs. Começou em Lisboa. Em Lisboa. Depois em 76. 76, então, nesta terrinha, sim, mas em 74 fui eu ordenado. Como é que eu faço este ano? 50 anos de pão, imagina. Se isto é que deve ser fácil. Ok, muito bem. Então, os anos foram passando e em 1984 é constituída a primeira direção nacional com o primeiro presidente, o Mário. O que é que sentiu nessa altura e o que é que sonhava para a CNX? Bom, o primeiro sentimento que se me meteu na altura foi como é que é possível
mas não havia ninguém melhor do que eu para poder vir para este cargo. E comecei a ver aqueles meus companheiros de caminho e encontrava neles, em todos eles, ou em qualquer um deles, melhores atributos para fazer, mas não sei porquê. Olha, mas é assim, a vida é o que é. E, como dizia Miguel Torga, não é? O destino destina e eu faço o resto. Foi o que nós tivemos de fazer. Não é? E o resto era tudo, porque tínhamos esta desvantagem de não haver nenhuma equipa eleita anteriormente. Ou seja, não podíamos ser mal dela. Não fizeram isto, não fizeram aquilo, as coisas como estão por causa da certificação feita, não é? E, portanto, não podemos dizer mal dos anteriores. Começámos nós. Bom, não é bem verdade. Havia uma comissão instaladora e Manuel Rodrigues Rosa e assim fizeram o que puderam, mas não desta forma, já estávamos estruturados com eleições diretas e pronto, iniciou-se depois este percurso grande, ainda não tínhamos sequer, não estava no nosso horizonte todo aquilo que foi alcançado pelos futuros presidentes e as futuras direções, nomeadamente os estatutos, os princípios gerais, enfim, todo o resto que vocês sabem. Mas tínhamos de começar pelo mais básico, não é? A nossa, do grupo, a maior preocupação era criar, não é? Eu tinha começado em Coimbra em 76, 75, 76, 77. Alguns estudantes, que eram uma base forte das CBX, estavam em diáspora para outras terras a trabalhar e interessados em fazerem também lá grupos. E, portanto, a preocupação da primeira Direção Nacional era, de facto, criarmos corpos. Já tínhamos tido alguma coisa antes que deu muito sentido, que eram os exercícios espirituais e o curso de animadores que havia em Sotelo, não é? Estávamos lá 15 dias. Isso, creio que era um evento muito importante para se ganhar sentido do corpo com pessoas de diversas regiões. Pronto, mas esta era, depois foi tudo o resto, inerente a qualquer estrutura, a secretaria, a tesouraria. Sempre fomos uns pedintes, nós portugueses, e continuamos de volta disso. Lembro-me dos primeiros encontros, durante muitos anos não pagávamos a cota internacional porque não havia dinheiro, não é? E também não havia dinheiro. Muitos constituíam as CBX, eram universitários, ou tinham acabado de começar tudo logo a trabalhar e ainda não havia essa possibilidade. Também, uma característica que era, não se ligava, era dos seus pais jesuítas, que o importante, venham e ver, vinde e ver. Portanto, não tanto a estrutura, mas é o experimentar, a presença, a relação com a interioridade e com o transcendente através dos grupos CBX, que não havia como experiência de universitários, e exigência de ser universitário, eu reporto muito, porque era a Coimbra de onde eu estava. Bom, o que é que nos caracterizava, pensando, passados 50 anos, pensando um pouco na equipa da Direção Nacional, o que é que nos caracterizava que aqui parece que é mais importante? Primeiro, a paixão. Nós, apesar de ingenuidade, éramos praticamente todos novos, um ou outra mais velho que nós, mas a paixão era uma coisa que nos movia. Portanto, o sonho, gosto de Carvalho, diz uma coisa muito engraçada, que é, para nós convivermos bem, não precisamos de muita coisa. É cuidar do outro e viver do sonho. E nós aí tínhamos, creio que isto era uma prerrogativa que nós tínhamos e que usávamos e abusávamos dela, que era o sonho. Depois, o que me pareceu importante era a pobreza. Éramos todos pobres, quer dizer, não sentimos mal uns outros, respeitávamos todos uns
aos outros. Falávamos diversas línguas, mas entendíamos com elas. Havia um que até falava grego. Essa era mais difícil de entender. E não queríamos ali fazer história, mas sentíamos que queríamos ser um suporte da história que paulatinamente íamos fazendo. E pronto, para além disso, a alegria, o humor era outras características que acompanhavam a primeira direção. E, portanto, não foi assim tão mal, porque ainda vocês hoje estão aqui, todos ainda vivos. Muito bem. Só para contextualizar, o Mário fez portanto, o primeiro grupo que entra em Coimbra, o Mário era universitário ou era universitário? Ok. Quando foi presidente, Já não era universitário. o céu ao longo, E a faculdade. Muito bem. Depois, entretanto, também esse CBX foi criado em 2006 então, e pelo quadro Emílio Rico, uma resposta a um grupo de universitários com este desejo de ajudar a estruturar a vida da oração e os critérios iniciais. E em 2007 já era a sétima profissional, com a presidente Carlos Ferreira, e que integra a equipa a Teresa de Costa. Então a minha pergunta seria, já se passava nessa altura de 33, 34 anos, da CBX, qual é que eram os desafios na altura? Bom, então, havia muitos desafios, mas eu escolhi depois para não ficar demasiado. Então, havia um desafio que ainda é, não é? Que é este desafio dos grupos não se fecharem a si próprios. Não é? Porque nós temos tendência, obviamente, no princípio temos que nos conhecer e nos integrando e percebermos que estamos a caminhar para a comunidade, mas depois há esta tendência de nos deixarmos ficar no nosso caminho e não nos alargarmos nesta comunidade. Portanto, eu acho que este é um desafio que já nos acompanha há muito tempo e nessa altura também havia. E foi nesta altura que nós aconteceu uma coisa muito importante que eu acho que na CBX de Portugal é que recebemos uma Assembleia Mundial aqui em Fátima. Foi, na altura, não foi ainda a equipa nacional que eu fiz parte, foi uma equipa anterior, foi o Tony, que era presidente na altura, que nos propôs que nós recebêssemos a CBX Mundial. E, portanto, de repente, nós, o mundo veio ter connosco, não é? Pessoas dos 5 continentes. Era assim uma espécie de jovem, mas mais em pequenino, não é? Pronto. E houve um esforço da parte da CBX em Portugal para envolver o máximo número de pessoas possível. Nós pensámos que quanto mais pessoas estiverem envolvidas e perceberem o que é isto, mais facilmente percebem esta dimensão da CBX, que é muito mais alargada do que o próprio grupo. E acho que isso marcou muito a CBX, marcou muitas pessoas que estiveram envolvidas. Eu acho que a maior parte das pessoas que estiveram na organização nessa altura depois entraram nas equipas de serviço, fizeram muitas coisas dentro da CBX, portanto acho que nos abriu muito os olhos. E depois fez-nos compreender de uma forma muito evidente que no meio desta enorme diversidade, ter gente de todo o mundo, nós falávamos a mesma linguagem, não é? Que é um bocadinho aquilo que nós sentimos também quando nos encontros alargados partilhamos com pessoas que nunca vimos mais gordas, mas de repente percebemos que falamos a mesma língua e nos sentimos à vontade. Portanto, este foi um aspecto muito importante desta Assembleia Mundial. Mas depois, eu acho que, e isso é também muito importante na nossa vida como CBX, compreender a importância destas assembleias, não é? Em que nos juntamos as CBX para entender o que é que Deus pretende de nós como comunidade, que é muito maior do que Deus pede de cada um de nós, não é? Porque, de facto, o Espírito Santo fala a CBX como comunidade e vai-nos indicando algumas orientações para o caminho, não é? E isto é baseado numa leitura da realidade que envolve o mundo inteiro. Portanto, é uma leitura da realidade do mundo, dos sinais dos tempos no mundo, que é muito mais grande do que o nosso pequeno grupo ou do que o nosso país quer. Nós, de facto, somos um país minúsculo. Agora, se houverem lá
mapa mundo com a Ásia e a África, nós estamos lá num minúsculo bocadinho, não é? Pronto, então as assembleias são de perceber exatamente em discernimento comunitário que caminhos é que o Espírito Santo está a pedir à CBX que siga, não é? Obviamente que isto são caminhos muito alargados, orientações muito gerais, não é? E depois cabe-nos a nós, primeiro como comunidade nacional, perceber na nossa realidade concreta do país o que é que essas orientações da Assembleia Mundial nos estão a pedir para implementarmos concretamente, não é? E depois também a cada um de nós, não é? Como pessoa da CBX, o que é que nós estamos chamados a fazer no âmbito dessas orientações maiores, não é? Mas esta raiz que nos impele é este discernimento feito em conjunto, não é? E isto é uma coisa muito diferente de estarmos num grupo isolado, não é? Olharmos a realidade a partir do olhar das pessoas, não é? E às vezes também esta tentação de reduzirmos a igreja, não é? Nós temos esta tentação de botarmos em zonas de conforto. Reduzirmos a igreja a este pequeno grupinho, não é? E a igreja é universal. Portanto, e dentro da igreja a CBX também é universal. Portanto, eu acho que a Assembleia Mundial nos deu este olhar, mais facilmente este olhar, porque normalmente a Assembleia Mundial vai meia dúzia de pessoas e desta vez foi a Assembleia Mundial que veio ter connosco, portanto tivemos esta possibilidade. Eu acho que houve um outro fenómeno que se passou nesta altura, que foi os leigos da CBX começaram a assumir um papel mais interventivo dentro da própria comunidade. Obviamente que as equipas de serviço eram sempre leigos, mas eu acho que nós temos que ter uma tendência, nós como leigos, e agora não estou a dizer isto, os jesuítas existirem mais na nossa vida. Eu acho que às vezes somos nós que não assumimos também a nossa responsabilidade e os nossos compromissos, não é? E eu acho que naquela altura ainda havia muitos grupos CBX muito dependentes dos senhores chamados jesuítas, até havia grupos que eram os grupos do senhor padre, não sei quantos, tiraram cuidado do senhor padre, pois é que nos nós o que é que agora vamos fazer, não é? E pronto, e portanto, obviamente que a CBX foi criada pelos jesuítas em Portugal e no mundo inteiro, e não há nada, e se calhar não estávamos aqui se não fossem os jesuítas, e nós continuamos a contar com os jesuítas a 100%, como espero que eles contem connosco, não é? Mas de facto, assumir o papel dos leigos, acho que foi muito a partir desta altura. Espantosamente, por iniciativa do Padre Jesuíta, que o nosso assistente nacional nessa altura era o Padre Emílio Rico, e ele é que começou a aplicar-nos para nós assumirmos papéis, para nós sermos mais interventivos, para nós assumirmos as nossas responsabilidades. Portanto, enfim, até este assumir do nosso papel foi muito estimulado pelos próprios jesuítas, mas pronto. E eu acho que a partir daí fomos assumindo outro protagonismo, não é? E eu acho que há um dos fatores fundamentais para isso também foi nesta altura que nós começámos a ter guias leigos da CBX, que era uma coisa que ainda existia, depois por várias circunstâncias nós começámos a formar guias leigos. O primeiro grupo, que eu mais ficamos parte, funcionou entre 2009 e 2010. Portanto, e eu acho que a imagem dos guias leigos da CBX não tem nada a ver com a imagem dos guias leigos. E os grupos olham para nós de uma forma diferente, porque nós fazemos parte da comunidade, também somos leigos, temos a nossa vida, porque não somos assim tão iluminados, não é? Porque não somos padres, não somos. Muitos de nós nem sequer temos formação em teologia ou coisa do género, não é? Portanto, olham para nós, somos irmãos mais velhos, que estão a fazer o mesmo caminho e que querem ajudar-nos a fazer. E eu acho que isto deu uma imagem de si própria à comunidade, que não existia antes. Não significa, obviamente, que os jesuítas e os jesuítas, como guias, não continuem a ser importantes a CBX. É claro que cada vez são menos, porque também têm muitas outras coisas a fazer. E que nós não queremos ver livres dos jesuítas. Mas, de facto, eu acho que o futuro da Igreja é este também assumir que os leigos tomem também, assumam o
E portanto, eu acho que dá uns tempos para cá, em algumas coisas, se calhar mais do que nas outras, a maioria dos dias já são leios, não é? Eu, para a minha tese, entrevistei um dos meninos dos grupos que eu vi e ele disse: os domingos, sim, eu acho que havia quando foi o curso de animadores e também estão nas reuniões das equipas regionais, não é? Mas para além disso, funcionam sempre com leis. E portanto, eu acho que isto é muito importante, como também é importante esta nossa parceria com a Companhia de Jesus e essencial à nossa vida, não é? Portanto, mas ao longo deste tempo nós temos conseguido, de facto, vir cada vez mais a assumir que é uma parceria, não é? Que é uma parceria em que ambas as organizações têm a lucrar com ela, têm a crescer com ela e que nós vamos fazer muito mais, acho que cansativo. Também não tem que ser uma coisa que se calhar neste momento até faz muito sentido que assumam, não é? E para nós, de facto, é o assumirmos o nosso papel, como comunidade. Leigos precisam-se para guias, é isso. Não. Os guias são convidados, e também gostava de esclarecer aqui duas coisas que eu acho fundamentais. A primeira é, nem todos nós temos vocação para ser guias, e não é nenhum drama não termos. Há muita gente que não tem vocação para ser guias, e há muita gente que faz coisas fantásticas na CBX e que faz lá fora, não faz na CBX, não é animador, não é guia, isso não significa absolutamente nada, senão cada um de nós está onde Deus nos pede para estar. Pronto. E há uns que têm vocação para ser guias e outros não têm. E graças a Deus isso não significa nada porque somos como cristãos, não é? Porque isso é outro campeonato. Não é? Sermos cristãos verdadeiros é outro campeonato. E depois a outra questão é, os guias da CBX não estão um furo acima dos outros. Nós só prestamos um serviço. Não somos nada fantásticos nem melhor que os outros. O estatuto de guia não nos dá com o estatuto social da CBX. É só um serviço. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Não é? Isto não é um currículo, não é um curso só norma na faculdade. Nós somos exatamente iguais aos outros. Só que temos estatuto de serviço diferente. E se calhar há muita gente na CBX que não presta nenhum serviço na CBX e que são cristãos fantásticos e fazem coisas essenciais no mundo. E isso é tão importante como ser guia CBX. Portanto, isso eu acho que tem que ser muito bem. Desta dimensão comunitária, eu acho que isso sente um bocado, principalmente nos grupos mais jovens, como é que isso pode ser puxado para cima, puxado para uma consciência maior? Eu acho que não há grandes respostas fantásticas a essa pergunta. Eu acho que o único caminho é experimentar mesmo. É só quando a pessoa começa a ver estes encontros e começa a perceber que falar uma linguagem dos outros e que pode encontrar pessoas e fazer amigos e conhecer as pessoas e começa a perceber essa dimensão. Até mesmo estão a experimentar. E eu acho que o grande problema é que muitas vezes as pessoas têm medo que vêm, que não conhecem e se calhar, e agora os mais novos, às vezes, só o suceder, gente mais novinha, depois não está ninguém da nossa idade, pronto, graças a Deus bem essa gente, vê tanto deles e pronto. Mas isso é importante as pessoas experimentarem. E de facto também, se calhar, é importante que a CBX vá dando lugar aos novos, porque às vezes acho que nós temos alguma relutância em dar responsabilidade aos mais novos e eu acho que eu prometo que o é fantástico. Comemos a todos para qualquer coisa da CBX. Obrigada. Assim, uma das perguntas finais que eu gostava de colocar era, olhando para trás, uma história que nos tenha marcado em CBX como comunidade. Uma história que vos
vos tenha marcado um episódio, alguma pessoa? Uma história que tenha marcado. Posso contar uma história? Rapidamente. Uma a sério e uma a brincar. A história mais que me tocou mais profundamente e que eu percebi a longura que pode levar um caminho de comunidade em CBX foi a experiência concreta do discernimento comunitário. Concretamente no meu grupo, que eu pertenço, onde eu estava, nessa altura era o guia o Pazé Maria, em que fizemos o discernimento para o animador. Fiquei estarrecido com a possibilidade que há em se fazer discernimento comunitário. A questão ali que se levantava era é preciso um novo animador, o anterior já lá estava para aí há 10 anos, e tínhamos que fazer discernimento sobre isto. E então o que se coloca normalmente é quem é que tem mais jeito, quem é que é mais beato, quem é que vem aos cursos CBX, quem é que anda mais tempo nisto, e portanto, seguindo esta escala, quem tivesse maior graduação seria o próximo animador CBX. A percepção clara como se colocava mal a questão. A questão não era quem é que tem mais jeito. A questão é o que é que o grupo precisa mais. Faz toda a diferença. Fiquei fã desta maneira de pensar. Neste momento o grupo precisa de um caminho espiritual, um caminho ligado à missão, neste momento ou nos próximos tempos, um caminho trabalhar em comunidade, trabalhar em grupo, o que quer que seja, não é? Ter esta percepção concreta do que é que o grupo precisa e, em função disso, fazer-se discernimento comunitário para a eleição do animador. Então, rapidamente, esta questão de começou-se cada um a apreciar ou ver-se o que é que um necessitava mais. Seguidamente, que nomes é que cada um entendia que reuniam as condições para fazer. Depois, pensar sobre isso, sobre as condições, sobre as vantagens ou competências que ele teria para desenvolvimento daquilo que o grupo precisaria. Depois, encontrar os handicaps que ele não reuniria para a execução disso. Portanto, encontrar e finalmente colocar em comunidade o que cada um aparecia e fazer o discernimento. Pode parecer assim um bocadinho rápido demais e não foi, demorou bastante tempo, demorou bastantes semanas, mas o resultado foi um grande resultado muito livre. Depois a pessoa que aceitou fez-o em grande liberdade, nem constrangida, nem obrigada por ser mais beata ou por ser mais cursos, e portanto esta foi uma experiência que me marcou assim positivamente. A piada foi logo nos princípios, no grupo CBX havia uns elementos que era muito engraçado e que de vez em quando, depois da leitura do texto, do Evangelho, ela retoquia, às vezes com alguma frequência, assim, desculpem, mas eu não concordo com essa parte do Evangelho. A partir daí, um grupo que eu tenho, um grupo de amigos de Coimbra, na fé e no coração, sempre que agora qualquer motivo vai a dar qualquer coisa, assim, desculpa, mas eu não concordo com essa parte do Evangelho. Eu concordo com essa parte do Evangelho. Só para terminar, na continuidade disto, não sei se conhecem aquela frase do cardeal romano que no meio de uma charla retoquia o seguinte: e como dizia Jesus Cristo, e em parte tinha razão. Uma história
ela entrou para a CBX, já era uma senhora bastante idosa, tinha 60 e tal anos, e eu estava no esta identidade CBX é uma coisa difícil, porque a pessoa já tem muito caminho, já tem muitos sítios, já tem um grande percurso, às vezes, de vida cristã, e, portanto, perceber, de facto, que esta é a sua identidade é mais difícil. Mas eu depois comecei a pensar um bocadinho porque é que esta história me impressionava, não é? Porquê? Porque, normalmente, nós fazemos um compromisso permanente para afirmar para a comunidade que esta é a identidade, esta é a nossa identidade, esta é a forma que nós encontramos na Igreja para crescer mais para Deus, não é? E que este é o nosso caminho, embora possa haver outros também são bons, mas este é o nosso, e que estamos todos disponíveis para a comunidade, não é? E ela fazendo um hospital, não é? Porquê que me impressionou? Eu acho que por um lado impressionou porque é um estilo de vida, não é? Até ao fim, não é? Se esta é a minha, é o meu destino. Se eu percebi que esta é a minha identidade, então eu quero afirmar, não é? Mesmo que seja a última coisa que eu faço. E a segunda, eu acho que também é uma afirmação para nós, para Deus, de agradecer, não é? Porque ao fim da vida dela, eu percebi que este é o caminho, não é? Que este era o caminho que eu mais conhecia a Deus. E ser também uma forma de agradecimento a Deus por essa graça e a todos nós como comunidade por termos ajudado a descobrir isso. Portanto, esta é a história que me impressionou. Agora, a história engraçada, eu tenho um grupo de CBX muito louco, que já existe há... Eu estou em CBX há 30 anos, não é? Isso é muito louco. E o grupo de CBX, eu estou mesmo desde o início, portanto, já entrou muita gente, já saiu muita gente. E houve uma altura que nós acolhemos um casal. E acontece que o casal era conhecido de algumas das pessoas do meu grupo, e havia pessoas que até os conheciam bem. E então resolveram, por que nós não fazemos uma praxe? Pronto, nós sabíamos que nós não iam acolher mal, não é? Porque, obviamente que se não conhecesse pelas pessoas, isso até podia ser uma agressão, pronto, não é? Mas nós sabíamos que não iam acolher isso bem, então resolvíamos combinar uma praxe. E então, eu não ia estar, portanto gravei nas alturas do telemóvel e computadores, gravei a minha partilha numa cassete em que passava à frente da televisão, estava a dar João Baião, metade João Baião, metade eu, não percebia nada. E depois, eles passaram, fomos parar, mas havia pessoas no nosso grupo que não sabiam o que é que se passava. E o padre que nos guiava nessa altura, que era o padre Alberto Sousa, que também não sabia. Então nós chegámos, eles chegaram para nós lá, não é? E então houve uma de nós que partilhou que tinha um problema gravíssimo com o jogo e que não conseguia passar por um casino sem entrar. Outra que partilhou que tinha uma grande dificuldade em falar com Deus, mas também tinha medo que Deus o ouvisse. Depois conhecia bem e que, portanto, não podia dizer assim nada de medo de comunidade, então disse que não gostava nada do grupo, achava que o grupo era horrível. E durante este tempo todo, havia um casal do nosso grupo que estava, que não sabia o que nós estávamos a fazer, mas percebeu à partida, não é? E, portanto, teve todo o tempo com a cabeça baixa, a rir, mas parecia que estavam a chorar. Bom, e depois passaram a minha cassete com aquela confusão toda e não sei o quê, e cereja no topo do bolo, o padre Alberto Sousa nessa história é fantástico. Ele levantou-se e disse assim: eu não dou nada por este grupo, e saiu para lá fora. E a seguir se deixaram todos a rir e acabou a praxe. Foi Quando lá, diz que também tem alguma história de igreja para contar. Muito bem, então, eu tenho muita história e muitas histórias. Vamos agora escolher grupos no Porto, grupos em Coimbra, grupos em Lisboa. Já nem sei quantos são.
nem sei de aulas que existem. As coisas que às vezes mais impressionam é estar naquela fase, se calhar, ter que acabar. Se calhar, temos que acabar mesmo. E acabar bem. É difícil. Mas fazer isso é difícil. Mas acontece. Há uns que morrem, mas também há outros que nascem. E há outros que não nascem. E o grande desafio é isso. O acompanhamento e descobrimento de tantas histórias. Não percebo. De facto, CBX é um animal vivo. E existem estas coisas todas. Uma prova que é um animal vivo é que até se inventaram as guerras vivas. Os CBX é uma coisa que eu percebo muito. É mesmo, porque já está vivo. Não, porque o princípio está a acontecer. Os CBX começam em grupo para acabar em comunidade. Mas depois descobrimos que sim, os CBX não passam de grupo. E sobretudo naquelas idades mais importantes, e ter inventado CBX parece-me também uma coisa muito boa, e precisava mesmo de ser trabalhado. E só se verdadeiramente tem experiência e tem proximidade destas idades mais adolescentes, facilmente eu isso. E está nos leigos a ter que trabalhar mesmo. E já não tenho bastante. Aliás, também há aqui estas coisas do dia, o que é um dia, o que é um assistente, o que é um moderador. Infinita, porque às vezes misturam essas coisas. Você vai distinguir, embora às vezes não se possa distinguir. O moderador da reunião pode ser guia, até pode ser assistente, mas pode não ser. Existe uma coisa rígida. Pode-se prescindir de assistente. Assim se tornam um pouco restritas e, portanto, quando nos diz que assistente vai célula de grupos. Então, é por dizer, mas por um dia já não pode ser. Qual é o lugar de cada um? Como é que as coisas nascem? A minha memória, assim, coisas disparatadas, são muitas. Mas vou só lembrar de outra coisa que não queria deixar de fora. Foi um momento de luz para mim, no incidente de desemprego. Estar aqui na intimidade do Tintão. Acho que o Tintão também tivemos muito de ser vestido da Tintão. E foi o trabalho que fiz com o Tintão, acho que foi a primeira vez que se fez, uma programação por um ano ou mais de CBX, acompanhando os exercícios espirituais. Depois disso, está a ter muito a ver com este livro também já tem muitas dessas, mas precisa de muita maneira de dedicação, de serviço, de gratuidade, com que tentava me ouvir, discutimos, escolhíamos os textos para caridade. Isso é tudo a vida. Mas é verdade, nós devemos muita gente, a todos. Nós não para aqui ninguém a mais. Muito bem, Padre Marcos. Então, já estamos com uma hora de conversa, por isso vou lançar aqui a última pergunta, que é, já passaram 50 anos, portanto, para os próximos 50 anos, o que é que diriam o leigo que faz parte da CBX e como é que gostava de ver a CBX? Eu diria 3 ou 4 coisas que têm a ver mais com a vida em si do que propriamente com a CBX como vocação. Mas a sequência iria dizer que como é que se diz? Iria ter desaguar na CBX.
A primeira coisa que eu diria era sempre: vive fascina. Vive fascina. Se não vives fascinado é porque não fizeste as perguntas que devias ter feito. A segunda coisa que eu diria é ver se há verdade naquilo que se seduz. A terceira que eu diria era: procura viver na solidão e na unidade. A quarta coisa, sempre que puderes, agremia-te e junta-te com outros que procurem uma verdade mais elevada do que aquela que ainda tens. Se a CBX for esse caminho, não percas, porque é um grande caminho. Obrigada, eu estou a assentar as suas pernas e agora passamos para a Teresa. É este? Então, quando pensei nesta pergunta, pensei um bocadinho naquilo que me atrai a CBX, que eu gosto mais, que me seduz mais. E acender aqui uma série de coisas que é a diversidade. De facto, nós somos todos muito diferentes uns dos outros e isso eu acho que é fantástico. Mesmo assim, não somos tão diferentes como devíamos, porque somos todos um bocadinho mesmo da mesma faixa socioeconómica, etc. Depois, esta abertura ao diferente, não é? E este espaço de acolher as pessoas que não encontram outro espaço, não é? Muitas vezes as pessoas dizem: não me sinto bem na igreja, não sítios, e aqui isso é muito bom. E depois também aqueles que tiveram assim um percurso um bocadinho diferentes do habitual, não é? Eu própria tive quase 15 anos e fui agnóstica, portanto. E eu gosto que as pessoas que andam à procura e que se calhar têm muitas coisas diferentes sintam aqui este acolhimento, este lugar onde podem encontrar um espaço para crescer. Depois, o respeito, o ritmo e o percurso de cada um, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, não é? Cada um de nós tem o seu ritmo próprio de crescimento, etc. Este desafio a aprofundar a relação com Deus, não é? Que não é um Deus de bolso. Nós às vezes construímos um Deus assim um bocadinho à nossa imagem e semelhança porque é muito mais simpático, não é? Mas não, é o Deus do Evangelho e é o Deus da Igreja, não é? Depois, viver isto em comunidade, que é uma coisa que eu acho fantástica. E depois, testemunhar Jesus em todas as dimensões da nossa vida, não é? E ao mesmo tempo, esta coisa de abraçarmos a realidade tal como ela é, não é? Não podermos fugir à realidade, àquilo que nos desafia, não é? Seja ela boa ou má, este abraço da realidade que é também um convite a transformá-la com Jesus, não é? Pronto, e por estas coisas é que eu acho que nós somos uma comunidade que tem futuro. A única exigência que eu acho que é importante é nunca desistirmos de tentar ser verdadeiramente cristãos. E isto é um desafio terrível, porque eu acho que nos últimos desafios, agora estou a fazer esses espirituais da vida correta, mas cada vez faço esses espirituais, tenho a noção profunda de como cristã sou, não é? E porque a tentação muitas vezes é isto de pertencermos a um clube, não é? É o clube do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Nossa Senhora e tal, não é? Mas não é um clube, não é? É uma exigência de vida, de autenticidade e de seguir os passos de Jesus, que não é fácil, não é? Portanto, este desafio, se nós conseguirmos continuar a fazer isto como comunidade, eu acho que teremos futuro, não é? Depois, temos muitas ferramentas ótimas para isso, não é? Temos a oração, temos o seguimento, temos o exame, não é? E isto também são ferramentas que eu acho que neste momento nós somos um bocadinho chamados também a partilhar com a Igreja, por alguma razão, o sino, não é? O Papa colocou o sino, utilizou uma metodologia em que nós nos sentimos como fascinos na água, não é? Isso, quer dizer, se calhar também é um compromisso que nós devemos assumir com o resto da Igreja, não é? E depois, porque temos uns aos outros, temos os lados de vida, não é? Para nos apoiarmos, para nos ajudarmos, mas também para nos fracassarmos, para não nos deixarmos, se não nos deixarmos
isto ficar numa zona de conforto, não é? E portanto eu acho que se nós continuarmos assim, se nós conseguirmos manter este dinamismo, eu acho que daqui a 50 anos ainda existimos. A Igreja existe de certeza, não é? Mesmo que sejam só meia dúzia de pessoas sobre a terra, eu acho que a Igreja existe sempre, não é? Mas para nós é isto, é sermos verdadeiramente cristãos por este caminho, não é? Que para nós faz sentido e que nos ajuda. Se nos chamamos de Igreja ou não daqui a 50 anos, eu acho que é um menor, sem muita mudança. Muito bem, obrigado pelas palavras, Teresa. Padre Vasco, o que é que diria a um leigo agora nos próximos 50 anos? Bem, o que é que eu diria? Não estás preparado, não é? Então ainda bem. É a melhor maneira de aprender, seja pronto. Porque a vida é que ser vivida com sentido e com perspectiva de futuro. Achas que há muita coisa para mudar? Então, ainda bem. Não podes ver. Outra coisa é que sentido é que tens de igreja? Você tirasse as suas regras. E sem sentido de igreja é difícil, porque a grande desgraça é o individualismo. E como é que olhas para o futuro? És pessimista, és desconfiado, olhas para trás? Então não. Mas se te dispões a construir o futuro com sentido de igreja e não te sentes preparado, então sim, inclusivelmente és capaz de poder ser realmente construtivo, porque precisas de abrir à sinodalidade, precisas de perceber quais são as grandes crises do nosso tempo e dos próximos tempos. E se não estou preparado para isso, para enfrentar a dificuldade do mundo, então, somos do passado. Como dizia o Padre Carup, não se resolvem os problemas do futuro com as soluções do passado. Ok, muito obrigada. Já vamos 1h e poucos, por isso terminamos assim este primeiro episódio deste podcast Há Lugar à Mesa. Obrigado ao Padre Vasco, à Teresa, ao Mário e também a todos que estão connosco presentes. Obrigada e até.